Vamos iniciar mais um trabalho na parte de Deus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos também que estão ouvindo a aula através da internet, né? Os irmãos que estão... Pode ir dando um ok aí. Glória a Deus. Nos colocamos de pé em nome de Jesus para orarmos, para iniciar. Glória a Deus. Erguemos nossas mãos. Deus amado, nesse momento, tua palavra. Recebemos uma porção do teu Espírito, meu Deus, nessa noite que se inicia, meu Pai amado, essa semana, meu Pai, no sentido, meu Pai, de nós estudarmos a tua palavra. Queremos que tu venha, meu Pai, iluminar as nossas mentes, meu Deus, para que nós possamos compreender tudo que for falar aqui, meu Pai. E o que for falar aqui, que cada um de nós venha captar, meu Deus, e aprender, colocar em nossos corações, para que nós possamos usar, meu Pai, nessa batalha que nós temos para enfrentar no dia a dia, meu Pai. Queremos unicamente, meu Pai, que a tua palavra more em nossos corações, para nós não pecarmos contra ti. Ó Senhor, fica conosco em nome de Jesus. Também te peço que vai de encontro, meu Pai, aqueles que estão ouvindo online, meu Deus, aqueles que tiraram seu tempo, meu Pai amado, para estar ouvindo da tua palavra. Eu sei, meu Pai amado, que a luta é grande, eu sei que as dificuldades são grandes, mas quando nós nos empenhamos em ouvir a tua palavra, a bênção é bem maior. Abençoa cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém? Jeremias 33, 3. Priscila, vai ler hoje. Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Glória a Deus. Os irmãos aí, gostaria que desse o ok. Os irmãos que estão online, porque... Amém? Marcar essa presença aí. Nosso irmão Alcion. Vou chamar aqui por outra lista. Talvez não está na mesma ordem alfabética, mas eu vou chamar aqui pela uma lista que eu tenho aqui. Nosso irmão Alcion, nossa irmã Renilda, nosso irmão Rafael, irmão Pastor Cleuto, irmão Robson, Madalena, Nelson, Magda, nossa irmã Dona, que está em Salvador, nossa irmã Ana, Josué, Rafael, o Ramon, Yasmin, Lindinalva, eu não chegou a irmã Lindinalva, Carliene, já chegou a irmã Lindinalva, Carliene, Valdésia, Ana Lúcia, Lucicléa, irmão Gibson, Giolanda, Priscila, falei todos, não é isso? Cristina, presente. Então, já deram ok, né? Tá, pronto. Nosso irmão Vinícius também, tá aqui o nome dele. Nosso irmão Vinícius também, então, tá ok. Amém? Ô, Rafa, se der para ligar o ventilador é bom, né? Porque vai ter que fechar a porta ali. Glória a Deus. Aqui, antes de tudo, eu gostaria já de passar logo o teste aqui. Nosso irmão Ramon. Cristina. Aí você entrega da Priscila e do Gibson ali, por favor. Lindinalva, entrega da irmã Lindinalva também. Lindinalva, entrega da Valdésia. O teu eu te entrego, viu? O teu. Eu te entrego. Sim. Viu? É porque eu deixei dentro do outro. Cristina, entrega aqui a Cristina aí. Aqui é o da Madalena, viu? Sim, ela não mandou, não? Não, o teu filho, aquele outro teu, mas a tua nova, viu? Tu pode até anotar, foi 0,95. O outro. Não, do outro que tu me entregou. Eu tô com tuas notas aqui, então tá todos aqui. Já? Ah, pronto. Tá ok. Amém. Amém, irmãos? Então, agora, fecha a porta aí, por favor. Que é melhor. E a janela também, viu? O ventilador tá aqui, então... Deixa os irmãos fechar aí, que nós vamos iniciar em nome de Jesus.
Então, ontem os irmãos iniciaram uma nova matéria, não foi com o irmão Charles? Glória a Deus, o Senhor pode estar abençoando. Irmãos, tem uma questão aqui que eu vou falar logo. É a questão da mensalidade, não. A parcela dos livros. O que acontece? Eu preciso de uma resposta hoje dos irmãos. Presta atenção, viu? Que agora os irmãos que ainda não deram o dinheiro da parcela, eu e o Charles, nós estamos precisando fechar para poder para fechar o pedido, tá entendendo? Porque não tem como pedir sem ter uma garantia. Porque tem aquele problema, né? Que eu disse, né? Tem um problema que a gente já discutiu aqui. Não? Então eu preciso saber dos irmãos até que dia, no máximo, os irmãos podem. Que amanhã eu tenho que ligar para o Charles e dizer, Charles, compra os livros. Pode comprar, que os irmãos já está garantido. Ou então, Charles, aguenta aí. Aí pode ser que seja tomada até outra decisão, mas tá entendendo? Porque a gente está precisando, porque senão o que vai acontecer? Nós estamos tirando o cheque que vai ficar caro para nós, tá entendendo? Para os irmãos. Tirar a cheque, e vocês estão cientes, né? Que estão pagando a Xerox e vão pagar os mesmos livros da Xerox, tá entendendo? Então, quanto mais demorar, vai ficar esse acumulativo, né? Pagando Xerox e livro. Então, eu preciso saber se daqui para, no máximo, sexta-feira, se os irmãos que estão faltando, se os irmãos podem arcar com a parcela, né? Aquela parcela que nós recomendamos aqui. Que é para amanhã eu ligar para o Charles, ou até hoje mesmo, e já bater o martelo. Charles, pode comprar os livros. Porque ele pedindo, os livros vai chegar, vai demorar um pouco chegar, mas eu acredito que daqui para lá já não seja necessário tirar mais nenhuma apostila, Charles. Entendeu? Então eu queria que os irmãos me dessem essa posição aí. Charles, né? Então eu preciso daqui para sexta-feira, pelo menos os irmãos tem que me dizer hoje. Não, daqui para sexta dá. Que é para eu poder passar para ele, e ele vai analisar se o valor arrecadado vai dar para pagar pelo menos a primeira parcela. Amém? Então nós estamos precisando dessa resposta dos irmãos. Entenderam? Os irmãos que ainda restam, que está restando ainda fazer esse pagamento, é necessário que nós compremos um livro, senão nós vamos ficar tirando xerox e comprando livro. Vai pagar o livro, quando chegar está quase o dobro. E na verdade a xerox se torna mais cara. Já fiz as contas mais o Charles. Na verdade, as Xerox elas estão saindo mais caras do que... Vai sair mais caro do que os livros. Então é necessário nós pagar logo. Os irmãos compreenderam qual é a posição aí? Então seria bom que daqui para sexta-feira, daqui para o intervalo, no intervalo os irmãos me confirmam. Está entendendo? Que é para eu poder confirmar com o irmão Charles. Amém? Glória a Deus. Os irmãos compreenderam, né? Irmãos, nós paramos na página 135. Pode abrir aí na página 130, se nós terminamos. Aí já vamos para a página 136. Amém? 136. Por pouco nós não terminamos esse capítulo. Nós vamos falar hoje sobre o resultado do arrependimento. Amém? O resultado do arrependimento. Primeira coisa, quando um pecador se arrepende, isso já é de praxe. Os irmãos já sabem o que é que acontece no céu. Acontece festa no céu. Ele traz perdão, o arrependimento traz perdão e absorção dos pecados, que é o mais importante, né? O arrependimento não merece absolvição, mas é uma condição para ela. O arrependimento qualifica um homem para o perdão, mas não lhe dá o direito a ele. Pronto. Irmãos, quando uma pessoa se arrepende, fique claro isso entre os irmãos, até quando os irmãos for pregar ou até ensinar alguém, o que o texto está dizendo aqui, o contexto aqui do autor, está dizendo que quando a pessoa se arrepende, não dá direito ao perdão. Os irmãos compreendem isso? O autor diz aqui, ó. O arrependimento não merece, ou melhor, absolvição, né? Na página 136. 136. Na página 136, nós estamos falando o resultado do arrependimento. Primeiro é a alegria no céu. O perdão, ou o arrependimento, ele traz perdão e absolvição dos pecados. O arrependimento não merece absolvição, mas é uma condição para ela. O arrependimento qualifica um homem para o perdão,
mas não lhe dá o direito a ele. Ou seja, quando a pessoa se arrepende, ela está sendo qualificada a receber o perdão e a absolvição do pecado. Entendendo? Mas só que não dá o direito. Qualificar é uma coisa, dar o direito é outra. Vamos ler Isaías 55, 7? O irmão lê aí? Irmão Amon, se prepara aí. Porque, irmão, se arrepender desse direito à salvação, se arrepender fosse o passaporte direto para a salvação, seria muito fácil, né? Porque se arrepender é uma coisa, agora a pessoa cumprir com as regras é outra coisa. Amém? Isaías 55, 7. Isso. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha o que o versículo está dizendo. Deixa o homem mal o seu caminho, ou seja, se arrependa. Até aí tudo bem. Mas mais na frente ele diz, e torne para o Senhor. Amém? Então, quando o homem se arrepende, quantas pessoas se arrependem de ter feito coisas erradas, sabe que está errado, está no mundo, está errado, faz isso, está errado, e muitas vezes até se arrepende, mas não se achega aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Então, os irmãos que futuramente vão ser professores, pregadores, tem que ter esse cuidado para não confundir, o irmão se arrependeu, o irmão é bonzinho, não. Nós temos que enquadrar justamente nisso. Olha o processo que tem que ser feito, né? Ele tem que se arrepender dos seus maus caminhos e depois que se arrepender, vir para os pés do Senhor. Né? Que foi o que o versículo acabou de dizer. Na verdade, o resultado do arrependimento, ele traz o perdão e a absolvição dos pecados. O arrependimento não merece a absolvição, mas é uma condição para ele. O arrependimento qualifica o homem para o perdão, mas não lhe dá o direito. Atos 3,19, lê também, para a gente esclarecer melhor. Os irmãos prestem muita atenção no que eu estou falando, porque o que acontece? Esse exercício, essa prova, eu vou fazer, eu que vou elaborar, tá entendendo? Então, os irmãos, dentro do que está sendo lido aqui, e eu estou explicando, os irmãos têm que captar, porque quando cair a pergunta, os irmãos estudar, mas não tem que bater uma coisa com a outra, a explicação com o que você leu, tá entendendo? O exemplo. Deixa eu ler aqui que eu explico. Lê aí, Atos 3,16. 16? 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha o que o versículo está dizendo, aqui resume tudo. Arrependei-vos e... Está dizendo tudo aí, que só arrepender não é necessário, não basta. Né? Tem que se arrepender, se converter, para que os vossos pecados sejam apagados, sejam perdoados. Aí os irmãos já entenderam então, né? A restituição. Em que extensão a restituição entra no arrependimento? Está vendo que o arrependimento é um conjunto de regras, de objetos, vamos dizer assim, de regras que constituem o arrependimento, que completam o arrependimento. Em que extensão a restituição entra no arrependimento? É uma pergunta. Honra e princípio moral exige a restituição, tanto quanto possível. O Senhor não fará por nós aquilo que podemos fazer por nós mesmos. Lucas 19:10. O arrependimento de Zaqueu incluiu a restituição. Quando falo na restituição, ou seja, o irmão se arrependeu, o homem se arrependeu, se converteu, e agora é hora dele restituir. O que é restituir? Devolver. Não é isso? Restituir é devolver. Entregar. Vamos ler aí, Lucas 19:10. Não, na verdade é um contexto que é Lucas 19, do 1 ao 10. Fala da história de Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Quando ele conheceu a Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados
Ele foi conhecer Jesus, se converteu, e o que foi que ele fez? Ele disse que ia dar ia quadriplicar tudo, devolver, né? Tudo em 4 partes, restituir tudo que ele tinha roubado. Ele ia dar, ou seja, ele ia se regenerar. O que ele fez, ele ia pedir perdão. Se ele cobrou 400 ao invés de 100, ele ia devolver, né, multiplicadamente. Ou seja, ele ia em busca de nós como cristãos. Como nós fazemos isso? Camarada é jovem, ou que seja senhor, senhora, ou idoso. Quando ele se converte ao Senhor, ele tem, não vou dizer obrigação, vou dizer assim, um dever, né, ou direito de restituir ao Senhor o quê? Como assim nós devemos? Nós devemos trabalhar na obra do Senhor. Amém, irmãos? Nós devemos nos dedicar ao Senhor. Trabalhar na obra que eu digo não é somente nós evangelizar, nós pregar, nós tocar, né, os irmãos que tocam, ou estar na igreja todos os dias. É honrar o nome de Jesus. Para que quando alguém olhar para nós, venha dizer, rapaz, quando ele estava no mundo, né? Olha o exemplo que ele está dando agora na igreja, é outra pessoa. Isso é restituir. Porque quando nós pecamos, nós estamos destituídos da glória de Deus, nós estamos separados. Quando nós voltamos, está entendendo? O homem tem que ver em nós a mudança que o Senhor realmente fez nas nossas vidas, amém? Então isso é restituir. Alguém tem que olhar para você e dizer, realmente, é como uma pessoa quando paga uma pena. Quando ele paga uma pena, que seja qualquer pena, ele diz, não, rapaz, mas ele já pagou os pecados dele, ele já pagou a pena dele, ele já pagou o crime, ele já pagou, tá entendendo? Aí a sociedade, até na lei humana é assim. Quando qualquer pessoa faz alguma coisa errada dentro da lei, que ela é punida, quando ela termina a sua punição, né, dentro da sociedade, não, mas ele tem direito. Ele é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Ele é aceito na sociedade. Diante de Deus também, a restituição funciona assim. Amém? Não adianta você aceitar e não mudar de vida. Se arrepender, se converter e não mudar de vida. Então você não restituiu. Você ficou com aquele pecadinho seu lá escondido, com aquela... Entendeu? Nós temos que mudar e alguém olhar, não, realmente ele está dando de melhor. Né? Tem pessoas até que dizem, não, aí também o que ele aprontou, ele está pagando o que ele fez. A justificação, aqui é onde entra a questão do arrependimento. Ó. Justificação é uma mudança na relação ou posicionamento do homem para com Deus. Diz respeito às relações que foram perturbadas pelo pecado. Essas relações são pessoais. De acordo com Deuteronômio 25:1, ela significa declarar ou fazer parecer inocente ou justo. É uma questão de relacionamento. Significa que uma pessoa é colocada na relação correta com Deus. Olha a diferença da justiça do homem para a justiça de Deus. Vamos supor que um homem cometeu um crime diante da sociedade, diante da justiça, diante da lei do homem. Só para os irmãos compreender o que é a justificação de Deus para conosco. Se esse homem for lá no juiz, vamos supor, um cidadão tirou a vida ou roubou, vamos colocar a vida, né? Tirou a vida de outra pessoa. Ele chega diante do juiz e diz, excelentíssimo, eu me arrependi. Eu me arrependi de ter feito esse crime. Me perdoe. Eu não vou fazer mais isso. O juiz vai aceitar? Por mais que ele diga, não, mas eu vou mudar de vida. Olha, eu bebi, eu não vou beber mais. Eu fumar, eu vou até para a igreja, senhor juiz, excelentíssimo juiz. Eu vou mudar minha vida totalmente. Eu vou ofertar na igreja, eu vou dar meu dízimo, eu vou me converter, eu vou fazer caridade, eu vou dar tudo que eu tinha. Minha fortuna eu vou entregar nas suas mãos para dividir com os pobres. O que é que o juiz vai dizer? Ele vai perdoar, ele vai dizer, não, então você não vai para a cadeia. Estou falando da justiça humana. Né? Eu sei que tem muitos corruptos, né? Mas humanamente falando, dentro da lei, não. Ele vai ter que ir preso, vai ter que cumprir, não é isso? Olha a justificação de Deus. A justificação de Deus é uma questão de relacionamento e significa que uma pessoa é colocada na relação correta com Deus. É Deus que vai dizer se você está correta dentro dele ou não. Se você verdadeiramente se arrependeu, se converteu e é digno de entrar no céu. É a palavra de Deus. É os nossos atos junto com a palavra de Deus que vai trazer essa justificação para nós. Amém, irmãos? Vamos ler Salmo 32:2.
Então, para o homem é necessário isso, irmão, ter a justificação, a confirmação de Deus. É necessário ter na nossa vida isso. Isso tudo, irmão, está tudo dentro do plano de salvação que nós estamos estudando, amém? Porque não adianta, não, o irmão, olha, fulano ali, rapaz, já foi isso, é um malfeitor, mas ele se arrependeu, ele se converteu. Mas quem garante que ele foi justificado? Somente a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, a justiça de Deus é que vai nos justificar ou então até mesmo nos condenar. Leia aí Salmos, Romanos 4, um já fica aberto aí em Romanos 4, do 2 ao 8, outro Salmos 32, 2. Leia aí, no Rafa. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Amém? Bem-aventurado o homem no qual o Senhor não imputa maldade. Ou seja, não leva em conta a maldade. Bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. Porque muitas coisas nós erramos, nós pecamos, e o Senhor, bem-aventurado, se o Senhor não levar em conta, não imputar os nossos pecados, as nossas iniquidades. Lê aí, irmão Ramos. Romanos 4, valendo aí, 4, 2 já seguir. Aí eu digo até onde você pode ler, viu? Porque, se Abraão for justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a sua graça, mas segundo a divindade. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, o que sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Pode prosseguir? Chegou no 8 já? Chegou no 8. Pronto, tá bom aí. Ele está falando exatamente o que ele... Entendeu? O homem ele tem que ser bem-aventurado. Ele só é bem-aventurado quando o Senhor não imputa o pecado. O que é imputar? Levar em conta. Se o Senhor levar em conta o nosso pecado, nós não somos bem-aventurados, porque nós vamos sofrer as consequências da punição. Está entendendo? Então, a justificação, ela só é justificada quando Deus justifica diante dos anjos, diante dos homens. Entendeu? Isso é a justificação. Não adianta o homem se arrepender, se converter, vir para a igreja, se não tiver a justificação. Aí a Bíblia, até nesse versículo que ele falou aqui, deu sentido também à obra, né? Que o homem hoje não é justificado mais pela obra. É o que eu falei. Não adianta você, não, mas eu vou vender tudo que eu tenho para meus pecados ser perdoados. Hoje, acabou isso. Até no tempo de Abraão ainda isso não existia, né? Mas hoje o Senhor não imputa isso como perdão dos pecados. Amém? Ela consiste no perdão do pecado, remoção de sua culpa. Perdão, ou seja, aqui é basicamente a conclusão da justificação. O perdão do pecado e remoção de sua culpa. É nisso que a justificação consiste. Isso significa que todos os nossos pecados estão perdoados e que a culpa e a punição foram removidas. Justificação é mais do que simples absolvição. Trata de questão do pecado de maneira global. Justificação, justo como se eu nunca tivesse pecado, tá entendendo? Você, irmão, quando é justificado diante de Deus, quando você se arrepende, aceita, é batizado, é justificado, é como se você tivesse nascido de novo. Quando você é justificado de Deus, ninguém pode te apontar mais o dedo. E se aponta, vai apontar em vão. Porque diante de Deus, você já está justificado. Está entendendo? Vamos ler aqui. Já está pensando na pergunta. Atos 13, 38 e 39. Pode perguntar. Atos 13, 38 e 39. Nós vamos ler aqui. Depende da pergunta. Tem vários. Eu posso perguntar o que é justificação. Aí você vai dizer: justificação é o homem se tornar justo diante de Deus, como se nunca tivesse pecado. Aí seria uma resposta.
Agora, se eu perguntar, quais são os atos que nos levam à justificação? Aí você vai dizer quais são, né? Pode entrar o arrependimento, crer, se arrepender, se converter, ser batizado e dar um bom testemunho. Vai viver novidade de vida, exatamente. Leia aí, Atos 13, 38 a 39. Presta atenção, irmão, que esses textos aqui, ó, esses capítulos aqui, basicamente os irmãos já sabem de qual é salteado. E os versículos é que vai só abrir nossa mente. Leia aí, irmão Rafael. Seja-vos, pois, notórios, homens e irmãos, que por estes se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Amém? O que está dizendo aqui o versículo, ó. Lê aí, finalzinho, pode ler só o final, ali onde fala, se por eles, né, pelas obras, o tempo de Abraão. Não, aí, porque está falando do Velho Testamento, de Moisés, do Velho Testamento. Só essa partezinha, para não ler ele todo. O 39, lê o 39. Presta atenção, irmãos, ó. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Está dizendo que pela lei de Moisés, se todos eles não pudessem ser justificados de tudo, por Jesus Cristo, todos nós podemos ser justificados. Então, entendeu? Diante de todas essas regras que eu falei, arrependimento, se converter, se batizar e ser justificado por Cristo, tudo isso está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? A imputação da justiça de Cristo ao pecador. O que é imputação? Quando diz o Senhor imputou nossos pecados, quer dizer o quê? Quer dizer que ele tornou por conta, imputar é tornar sua conta. Vamos supor, um exemplo, eu tenho uma dívida. Josué chega e diz, Ismael, eu vou imputar essa dívida tua aí. É a mesma coisa dele dizer, Ismael, essa dívida sua agora é minha. Imputar é isso. O Senhor imputou nossos pecados. Ele diz, não, a consequência do pecado, o preço do pecado é meu. Isso, ficou para ele, isso. A culpa, a consequência ficou para ele. Aonde ele morreu na cruz do Calvário, porque ele imputou nossos pecados. Ele diz, não, eu assumo essa responsabilidade. Amém? No Antigo Testamento, a justiça era apenas imputada. No Novo Testamento, ela é tanto imputada como dispensada. Está entendendo? O Senhor ele diz, não, a responsabilidade é minha, e também ele dispensa, onde fala na dispensação da graça, o dom gratuito de Deus, ele dispensou. Ele perdoou mesmo, ele não diz, olha, vocês vão perdoar, eu vou perdoar vocês, mas vocês vão ter que me pagar isso. Não, ele perdoou. Aí nós devemos viver em novidade de vida a partir do momento que ele imputa nossos pecados, ele tira a nossa dívida, a nossa culpa, aí nós vamos viver dentro de tudo isso que nós falamos. Se arrepender, se justificar, buscar a Deus, essa outra palavra aqui, restituir a Deus. Pronto, o que nós estamos fazendo aqui pode se encaixar como restituição a Deus. Nós estamos buscando a palavra de Deus para quê? Para nós não pecar e também para nós ensinar o próximo. Isso é restituindo a Deus. Todo favor que ele nos deu, nós estamos tentando de alguma maneira restituir a Deus. Amém? Como somos justificados? Não pelas obras. Foi o que nós vemos, o nosso irmão leu. Visto que ninguém será justificado pelas obras da lei, é o que está escrito em Romanos 3,20. O homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Efésios 2,9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se as obras fossem justificação, nos dias de hoje, talvez só os ricos poderiam fazer grandes obras. Porque o que nós poderíamos fazer diante de pessoas que têm muito dinheiro? O nosso maior bem, a nossa maior fortuna é a nossa fé, que é o que nos leva ao céu. Amém, irmãos? A santidade de Deus. O que é a santidade? Espera aqui, que tem um. Pronto, aqui. Porque agora começa na página 137. Aí nós vamos passar. Não sei se a dos irmãos estão igual a minha aqui, ó. Pula uma folha, porque a próxima aqui está 141, ou 140, né? Aí você vira uma folha. Algumas estão corretas, outras não. A minha mesmo está. Aí você vai para 138. Acharam aí, irmãos? Hã? Não, acho que tem outra pessoa que está. Não é possível que é só a minha que está. A pessoa está errada, né? Então, dá 137, aí você pula uma folha.
vem aqui para 138. O número 2. Pela fé. Nós somos justificados não pelas obras, nós acabamos de ler. Justificados, pois, mediante a fé. Romanos 5:1. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido que em Jesus Cristo. Temos crido em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Isso é o que está escrito em Gálatas 2,16. Irmãos, nós estamos justificados pela obra? Não. Nós somos justificados pela fé. E o que acontece? Quando nós temos... Aí os irmãos, então só precisa eu ter fé. Mas a fé verdadeira, ela gera uma boa obra. Né? Porque muitas vezes... Não, irmão, mas eu tenho fé e as obras... E suas obras são pecaminosas. Isso não é justificação. Isso não é arrependimento. Isso não é regeneração. Então, para a fé ser verdadeira, ela tem que ter regeneração, tem que ter justificação, tem que ter arrependimento, tem que ter humilhação. A fé verdadeira, ela é essa. Amém, irmão? Porque os irmãos podem dizer, irmão, então não precisa eu fazer obras não. Não, é só eu ter fé e já vou para o céu. De maneira alguma. Amém? O obreiro ao senhor, ele fez uma pergunta aqui, sobre esses versículos que a gente leu. Que em Atos, capítulo 2, versículo 39, a gente leu assim, que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê, né? Isso. Só que em Romanos... Você leu, o Ramon leu, né? Só que em Romanos fala o seguinte, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí ele quer saber como é isso aí. Aí está falando no sentido, ó, essa questão, esse é de Romanos, né? Não, você lê Romanos aí, o que ele passou. Não, leia. Ó, irmão, presta atenção aqui na pergunta do irmão ao senhor e presta atenção aqui no texto que ele vai ler. Faça a pergunta, repita a pergunta. Que ele falou assim que sobre o versículo de Atos 2:39. Atos 2:39, o que é que está dizendo? Ó? E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Só que em Romanos, capítulo 2, versículo 13, fala, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí ele perguntou, porque o Atos está dizendo que a lei de Moisés... Que nós não podemos ser justificados. Pela lei de Moisés. Aí, mas em Romanos já fala... Em Romanos diz que os que praticam a lei hão de ser justificados. O que acontece? Aqui em Atos, quando o autor está falando que pela a lei de Moisés nós não podemos ser justificados, os que não puderam, né? Entendeu? O que acontece? Até dando uma resposta ao senhor. É aquela questão de quando você pecava, você era justificado não pela lei, mas você era justificado pelo o sacrifício. Está entendendo? Já em Romanos, né, que você leu, quando fala os que praticam a lei, ou seja, os que... Porque dá a impressão que a lei de Moisés foi abolida, de maneira alguma, ela não foi abolida no sentido de... Porque, exatamente, pelo contrário, nós temos que obedecer à lei, e se nós obedecemos à lei, ou melhor, se nós obedecemos a Cristo, Cristo é a nossa lei, está entendendo? Quando você obedece a Cristo aqui em Romanos, quer dizer assim, se você obedece a Cristo, você obedece à lei. Você não é só um observador. Que, né, ele diz, muitos que observam a lei pecam, não é isso? Não fala? E lê, irmão, o de Romanos. Presta atenção no versículo, que é o versículo. Irmão, nós temos que aprender a interpretar texto, tá entendendo? Ó, presta atenção, ó. Romanos. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Os que ouvem, o que é? Ouvir é ouvir. Vamos dizer, me arrependi, é o que eu acabei de dizer. Se arrependeu e não se converteu, não foi lá e praticou, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Agora, aí segue. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Hão de ser justificados. Os que praticam a lei. E para praticar a lei no dia de hoje, nós temos que obedecer a Cristo. Tá entendendo?
O que o autor de Romanos de Atos está dizendo, que os que não foram justificados em Moisés, na lei de Moisés, entendeu? Em Cristo é justificado. Ou seja, os que só ouviram a lei de Moisés, eles não foram justificados como nós que ouvimos a Cristo, vamos ser justificados em Cristo. Amém? Vocês não compreenderam? Uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar a lei. A lei não foi abolida, entre aspas, né? A lei de Moisés não foi abolida. Se a lei de Moisés fosse abolida, né? Pronto. Aí nós vamos para os 10 mandamentos, que era a lei de Moisés. Então acabou. Entendendo? Muitas pessoas sabem a lei de Moisés de cor e salteado. Explica aqui esse versículo aqui no 2:12, que fala assim: todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob lei pecaram, pela lei serão julgados. Como é isso aí? Falei não, mano. 2:12. Não. Ah, sim, você quer... É a sua, né? Pronto. Aqui. Repita, ó. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Como? Aí diz respeito, tem pessoas que, um exemplo, que ele não acata, ele não aceita. Um exemplo. Só para você ter uma ideia. Um ateu, é muito mais abrangente do que isso, mas eu só vou dar um exemplo. Um ateu, ele não aceita a lei. Então, para ele não tem lei. Ele vai perecer sem a lei. Então, como é que... Está entendendo? Sem a lei. Agora, quem conhece a lei e pecar vai ser justificado na lei. Você entendeu? Vai ser justificado na lei. Um exemplo, hoje em dia. Quando eu falei que aquele texto que fala que nós vamos julgar os anjos, não tem aquele texto, deu até uma polêmicazinha assim, é nesse sentido. O nosso exemplo de cumprir a lei, de estar em Cristo, entendeu? Isso é que vai julgar essas pessoas, ou justificar, ou julgar, entendeu? Porque ele tem a lei, um exemplo, se nós conseguirmos chegar até o final, nós vamos cumprir a lei. Então a lei, será cumprida. Então, nesse contexto aí, diz aí que os que têm a lei e não cumpriram a lei, eles vão ser justificados por essa lei. Não, lá está escrito, se tu não amar o próximo como a ti mesmo, tu vai morrer. Ah, mas eu não consigo. Mas o irmão conseguiu. Está entendendo? É nesse sentido. E os que não querem a lei, eles vão ser justificados não, como é a palavra? É justificado não, é julgado. É julgado. Eles não aceitaram a lei, entendeu? Exatamente, não vai deixar de haver o julgamento. Porque muitas pessoas podem dizer, e também naquele sentido, mas eu não ouvi a palavra, mas eu não sabia, porque todos sabem. A lei de Deus é para todos. Só não é para aqueles que não querem, mas a lei, ela existiu. Entendeu? A lei, viu? Porque aí dá a impressão que não teve lei para eles, né? Eles não, é a mesma coisa. Quando você entra em qualquer igreja, em qualquer departamento, que seja igreja, que seja instituto, você está sujeito ao estatuto, né? Você está sujeito ao estatuto da igreja. Ah, mas eu não aceito. Se você não aceitar, mesmo você aceitando ou não, você vai ser julgado por ele. Se não aceita, não participa. Mas, você está entendendo? Se você não aceita, por exemplo, a igreja tem uma regra, um exemplo. Tem certas coisas que alguns irmãos estão de disciplina porque foge da linhagem do estatuto, da disciplina. Se está condizendo com a Bíblia ou não, isso aí não vem ao caso. Mas, se ele está de disciplina, é porque ele não obedeceu o estatuto da igreja. Então ele é obrigado a ficar no banco. E se ele não aceitar, se ele acha que aquilo não é lei, que é esse caso aí, ou ele sai da igreja, mas se ele saiu, ele foi julgado pela própria lei da igreja. Não, ele saiu porque ele não quis aceitar. É nesse sentido aí. Não é dizer que ninguém é inocente, não. Porque quando fala sem lei, é como que não tem um estatuto para ele, mas todo ser humano, todo homem, ele tem a lei de Deus. Agora, se ele aceita ou não. É por isso que eu usei o exemplo do ateu, né? Pronto, 138, né? Como nós sabemos que fomos justificados? Como nós sabemos que somos justificados? Eu pedi para ler algum versículo, não. As obras devem vir em seguida à nossa fé. Entendeu? Porque a fé sem obra é morta. Meu irmão diz, irmão, então quer que nós vamos ser justificados pela fé? Olha o que o autor está dizendo aqui, nós vamos ler mais na frente. Ó. As obras devem vir em seguida à nossa fé, como evidência dela. Se há fé,
o evangelho será obedecido de todo o coração. Haverá arrependimento, batismo nas águas, em nome de Jesus. É o processo da justificação. O batismo do Espírito Santo e uma vida santa se seguir. Irmão, isso que eu acabei de falar sobre justificação, os irmãos deixem bem frisado, viu? E pode surgir algumas perguntas dentro desse contexto aí. Realmente pode surgir. E aqui mesmo, ó, a evidência da justificação. As obras devem vir em seguida à nossa fé, como evidência dela. Se há fé, o evangelho será obedecido em todo o coração. Porque fé é diferente de arrependimento. Arrependimento é uma coisa, fé é outra. Haverá arrependimento por causa da fé. Batismo nas águas por causa da fé. Não é por causa do arrependimento. É por causa da fé. Arrepender é uma coisa. Você pode se arrepender dos seus pecados e dizer, rapaz, mas né, eu acho que não precisa se batizar. Você pode bem dizer isso. Mas se você tiver a fé, você diz, não, mas tem que batizar, eu vou me batizar. Batizar nas águas, em nome de Jesus. Batizar no Espírito Santo. E uma vida santa se seguirá. É impossível que um homem creia em Deus para a sua salvação e recebe para a sua salvação e se rebele contra o fato de ser batizado no nome de Jesus ou falar em línguas. Tem muitas pessoas, muitas religiões que se enquadram nesse quadro aqui. Aceita Jesus, mas quer ser batizado no nome de Jesus. Acha errado falar em línguas, acha errado profecia, acha errado muitas coisas. Não se encaixa aqui. Aí cabe o julgamento de Deus. Entendendo? Aí nós vamos agora para regeneração ou novo nascimento. Definição. Somos admitidos no reino de Deus. Não há outro modo pelo qual nos tornemos filhos de Deus, a não ser sendo nascido do alto. A regeneração não é um passo natural do desenvolvimento do homem, pois não é coisa da carne, não é coisa natural. Ela é um ato sobrenatural de Deus. Ela não é a evolução, mas sim o estabelecimento de uma nova vida. É uma evolução, uma mudança de direção que resulta daquela vida. Ou seja, a regeneração, ela só é vista em nós quando verdadeiramente Deus justifica o homem. Tem pessoas que vêm para a igreja, como eu falei, aceita Jesus, se arrepende, aceita Jesus, se batiza nas águas, faz todo o processo todinho que o figurino pede. Mas você não vê regeneração na vida da pessoa. Por que não vê? Se fosse uma coisa humana, uma evolução humana, você ia ver. Uai, não está bonitinho, olha. Não, está fluindo dele o Espírito Santo. Não. Você só vê se a regeneração verdadeiramente... Ou melhor, você só vai ver a justificação de Deus no homem, porque o homem pode dizer, não, eu sou justificado. Quem vai dizer que nós somos justificados ou não, talvez é até as nossas próprias testemunhas, os próprios que nos rodeiam. E tem que olhar para você, para mim, e dizer, não, aquele é diferente. Aquela mulher é diferente. Está num grupo assim, no trabalho ou na escola, e dizer, aquele é diferente. Eu tenho certeza, pelo menos 90% aqui, para não dizer 100, alguém já foi dito, rapaz, tu é diferente. Quem já recebeu essa palavra? Eu acredito que a maioria aqui, se não recebeu, tem que receber, viu? Essa palavra, rapaz, você é diferente. Isso dá uma ampla... Não é ele que está dizendo que é diferente, é alguém que está dizendo que ele é. Não é ele que está dizendo que Deus me justificou, não. Pelas obras que alguém vai ver, diz, não, isso é justificado, isso é regenerado. Essa aí não é crente. Está entendendo? Aí pesa. Aí já entra a restituição. Quando nós restituímos, alguém está vendo que nós estamos devolvendo ou fazendo algo como forma de arrependimento, que é a obra. A fé, a obra seguida da fé. Entendeu? Então, se você ainda não foi dita, rapaz, tu é diferente, por quê? Nem que seja pela alguma coisa, alguém tem que falar que você é diferente. Senão, não há sinal de regeneração. Sobre um batismo com o Espírito Santo, assim, é correto afirmar que uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, porém não mudou o comportamento, é correto afirmar que ela não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ou recebeu e não conseguiu ficar firme? Que ela não mudou? Sim. Não mudou como assim? Por exemplo, digamos de que ela é Presta do atenção, mundo. irmãos, aqui, ó, essa observação. Por exemplo, uma pessoa é do mundo, aí ela se converte na igreja e recebe o batismo com o Espírito Santo. Porém, ela continua fazendo as mesmas coisas que ela fazia no mundo. Pode ser considerado que não foi batizado com o Espírito Santo, que não foi o Espírito Santo?
Que batizou? Sim. Não. Porque ela voltou a fazer coisa errada, não quer dizer que ela não foi batizada. Não, assim, ela continuou. Por exemplo, ela foi batizada hoje de noite. Bom. Já saiu daqui, já foi, e já desceu para algum lugar, já foi beber, fazer um... Aí já é uma questão mais sensível, porque, assim, quando o Espírito Santo, pelo menos, vamos supor, a pessoa é batizada agora com o Espírito Santo, quando desce, aí ela pode ter recebido, aí é onde algumas pessoas têm muito cuidado em julgar, porque você pode ter recebido a virtude do Espírito Santo. Eu mesmo sou muito cauteloso para dizer que a pessoa... Tem pessoas que falam línguas, mas eu sinceramente sou muito cuidadoso em relação a essa questão do irmão ser batizado, falar em línguas, e você dizer, não, ele foi batizado, ou receber, né? Começa a falar em línguas. Porque eu aprendi uma coisa na igreja que é muito parecido com o batismo com o Espírito Santo, é a virtude do Espírito Santo. Uma coisa é você estar no culto maravilhoso, qualquer pessoa, até ímpio, até uma pessoa ímpia, dependendo, se ela vir para um culto, a menos que ela manifeste o demônio mesmo, mas se ela vir num culto e o culto estiver maravilhoso, ela pode receber a virtude e até sapatear. Tá entendendo? Alegria. Então, nessa questão aí, dentro do batismo com o Espírito Santo, eu posso até ter, eu não posso ficar nem em cima do muro em questão a isso. Se a pessoa recebe o batismo verdadeiro com o Espírito Santo, hoje, amanhã, está fazendo tudo novo, ela não foi batizada, sinceramente. Aí pode ser a virtude, que é de Deus, é o Espírito de Deus, mas não é o batismo, tá entendendo? Isso. Foi, ó. Agora ela não era da música. Foi renovada, né? Exatamente. É movimento, é. É a mesma coisa, exatamente. É porque tem pessoas que... E outra, até a questão, tem muitas pessoas que vão atrás de profecia, porque acham... Assim, um exemplo, tá entendendo? Porque acha que aquela igreja é mais santa, porque fala em língua, fala em profecia, fala em... Aí a pessoa... É isso, irmão, que o verdadeiro cristão tem que ter o máximo de cuidado. Tá entendendo? É esse detalhe. Você, Ramon, você, Rafael, os irmãos mais novos, vamos supor, todos nós que estamos passando por esse IBA, isso nos qualifica até a enxergar quem é o pastor Manuel, quem é o irmão Ismael, quem é o pregador, quem é o Charles. Isso vai nos qualificar a isso, tá entendendo? Não porque eu falo em língua, não porque o pastor Manuel profetiza, não. Mas exatamente, encaixando aqui a resposta da irmã Priscila, pelo fruto do Espírito, até pelo andar dele no meio da rua, você pode até dizer, não, rapaz, ele fala lá, mas também ele dá um bom testemunho. Isso aí também nos qualifica. Então, nós que estamos fazendo, se aperfeiçoando, nós temos que começar a ter essa visão de olhar e realmente por essas palavras aqui. Não é pelas atitudes, não é porque o homem pulou, deu 3 cambalhotas, que ele é mais fiel do que um que ficou quieto, não, de maneira alguma. Tá entendendo? Demonstra, absoluto, José? Pode dar. Seria bom com o microfone, né? Porque Ei, irmão, seria bom com o microfone, porque os irmãos estão online aqui, aí... Pega aqui, por favor, o microfone. Nosso irmão José vai dar um parecer sobre... Amém? Sim, irmãos, é o seguinte. O nosso irmão Ramon, o nosso irmão Rafinha perguntou a questão de ser batizado com o Espírito Santo.
eu quero passar para os irmãos o que aconteceu comigo quando fui batizado com o Espírito Santo. Né? Isso é um exemplo, né, na verdade. A gente não pode viver de experiência dos outros. A verdade é essa. E eu vou passar o que aconteceu comigo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava torto. Estava na igreja só por estar. Eu. Entra aí, fecha. Porque senão sai no microfone o culto aí. Assim, vinha para a igreja 8 horas, 8h30, só porque vinha mesmo. Mas assim, para dizer assim, estava fazendo as coisas certas. Não bebia, não fumava, mas a questão de práticas assim, do fruto do Espírito, como diz, eu não fazia nada. Embora eu fui batizado com o Espírito Santo naquela noite, eu pedi a Deus para mudar, na verdade. Eu precisava mudar. Talvez Deus viu que para mudar eu precisava ter sido batizado com o Espírito Santo. Talvez, não sei se foi isso que ele viu. Eu fui batizado com o Espírito Santo. A partir do momento que eu saí da porta da igreja, a minha vida mudou por completo. Exatamente. As coisas que eu fazia, eu senti nojo de fazer. Entendeu? É a questão, quando eu via a pessoa pecar, meus olhos enchiam de lágrimas, porque eu ficava entristecido com as pessoas pecar. Entendeu? Eu passei mais ou menos, nada aí, vamos botar assim, uns 8 meses dessa forma. Agora, assim, eu mesmo também fico mesmo de orelha em pé, quando eu vejo uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e não mudou nada. Eu mesmo fico com orelha em pé, pela minha experiência. Não é porque eu ouvi falar, pela minha experiência. Né? Porque, poxa, é um contato muito forte que você tem com Deus, inexplicável, que fica aceso dentro de você. Posso dizer que tem outras pessoas que foi diferente, mas comigo foi assim. Só isso que eu tenho a dizer. Aí talvez aí é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Não houve mudança. Agora o tempo, muitas vezes, agora a pessoa ser batizado e não se enojar das coisas pecaminosas, das coisas erradas, é claro que talvez mais na frente a gente pode até vacilar, porque pela comunhão que nós perdemos um pouco a comunhão com Deus. Agora, diante de quando você vê isso, a pessoa até recebeu a virtude do Espírito Santo, que é a alegria. O poder de Deus contamina, né? Contagia, né? Então a vez quando você... E outra, eu posso até afirmar que quando você vê alguém falar em línguas aqui, primeira vez, e você pode dizer, não, ali só foi, no máximo foi a virtude. Não consigo batizar com o Espírito Santo, senão a palavra de Deus começa a ser vã, tá entendendo? Perguntou assim: quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo e fazia as obras de Deus, e de repente deixa de praticá-las e volta ao mundo, nesse caso foi ou não foi batizado? Não, aí não. É aquilo que, quando tu me perguntou, eu pensei que tu estava perguntando isso também, tá entendendo? Não. Você é batizado e pode cair tranquilamente. Por isso que existe a justificação, a regeneração, tá entendendo? É isso que vai qualificar o homem ao céu. Não é só o batismo. Aí são as evidências, como é que eu posso dizer? São partes que montam a nossa salvação. Arrependimento primeiro, né? O primeiro passo é arrependimento. Ou seja, ouvir, depois se arrepender, depois aceitar, depois praticar, que é a restituição, né? Fazer coisa para que Deus possa alcançar. Aí vem o batismo em nome de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Tudo isso são partes. Isso não te garante entrar no céu. Ou seja, você pode... O mais importante é nós aceitar Jesus Cristo, ser batizado no nome de Jesus, né? Nós desviamos. E se você foi batizado no Espírito Santo? Da mesma coisa, você desvia e pode não ir não quer dizer que ele não foi batizado. Ele pode ter sido batizado, mas ele pode voltar a pecar. Está entendendo? Então, ele pode pecar, só para acrescentar aqui. Viu, irmão Vinícius? Não quer dizer porque a pessoa foi batizada com o Espírito Santo e voltou ao mundo que ela não foi batizada com o Espírito Santo. Pelo contrário. É o que eu digo. Está entendendo? É um processo. A salvação é um processo. Primeiro o homem pecou. Depois teve um plano de Deus para salvar. Aí, para seguir o plano, segue tudo isso. Regeneração, justificação, arrependimento, permanência na fé. Permanecer até o fim. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Só que esse permanecer até o fim, dentro disso tudo, tem que haver um processo que nós já falamos tudo isso aqui. Aceitar, arrepender, ser regenerado, justificado. Levar o Senhor tem que ser nossa propiciação. Tudo que nós já estudamos tem que estar acontecendo em nossas vidas. E se acontecer tudo isso nas nossas vidas, tudo que nós já estudamos sobre salvação,
Não, eu fiz tudo isso, tá tudo no... E nós não permanecer firme, nós vamos para o inferno. Entendeu? O segredo é que o nosso irmão Charles, não sei se ele já falou em algum estudo de vocês, na escola dominical, ele fala uma palavra que é assim: o segredo não está como nós começamos, mas como... Está entendendo? Não importa se o irmão foi batizado, se o irmão colocou a mão sobre os enfermos e foram curados, aquela coisa toda. Está entendendo? O que importa é como nós vamos permanecer em Cristo. Só responder a resposta dele. Não quer dizer porque você desviou que você não foi batizado com o Espírito Santo. Pelo contrário. Tá? Isso aí não entra nem em questão. Amém? Alguém ia fazer... Ah, Carlinhos. E outra não conhecia nem sabia como era esse. A Priscila era desviada. Ela era da serpente. E ela nunca tinha sido da presença de Deus. E eu pregando para elas lá, e no mesmo dia, lá em São Paulo, lá tem o hábito de criança buscar bastante a presença de Deus, você coloca criança buscando a presença de Deus, pessoas que não são crentes buscando a presença de Deus. A Rita mesmo não era crente, ela visitava, mas ainda não tinha levantado a mão. E nesse mesmo dia da festa das senhoras, ela foi batizada com o Espírito Santo, porque ela falou em línguas, e pulou muito, era bem branquinha, ela ficou a toda a preparação. Falou o mistério e a pastora confirmou que ela estava sendo batizada com o Espírito Santo, que a Priscila estava desviada naquele momento, ela foi batizada com o Espírito Santo, voltou para Jesus. Só que a Rita, ela não entendeu aquilo. Aqui não era crente, né? Ela não entendeu o que tinha acontecido com ela, o porquê que ela tinha falado daquelas línguas que ela não sabia. Ela não entendeu o poder que ela sentia. Então faz me entender essa parte aí. Eu expliquei para ela assim, como é que você estava muito caracterizada. Isso é o Espírito dentro de nós que é do Senhor. Vamos falar na palavra, que ele geme dentro de nós quando nós com gemido desprendível, né? E esse espírito automaticamente estava muito fragilizada e buscando mesmo assim a mudança na tua vida, tu recebeu o poder de Deus. Esse buscar mesmo, ir lá, ela insiste, enquanto a pessoa não seja batizada, ela não para. E eu acredito que ela foi batizada, porque a partir daquele momento ela está na nossa igreja. E seguiu a igreja. Não, exatamente. Até surgiu, né? Na outra aula surgiu uma pergunta semelhante a eu. Não sei se foi tudo feito. Se a pessoa podia ser batizada antes ou dentro. Não, então cabe exatamente dentro disso. Vamos supor, ela vai desvia, e aí ela não foi batizada porque ela desviou? Não, de maneira alguma. Então, respondendo aqui a resposta do irmão Vinícius, não, uma coisa não. Vamos supor, porque desviou. Que a pessoa não garantiu que ele foi batizado. É tanto que quando ele voltar, essa pessoa, pode ter certeza, se ela buscar Deus, ela vai ser não batizada novamente, ela vai ser renovada. Renovar é isso. Amém. Aqui, mano. Não, é um processo da salvação. Tem um texto aqui que nós lemos aqui, é um processo. É um processo, ó. Nós vamos ver aqui, viu? Não, assim, na verdade, o tempo que não teve igreja, só foi um período que teve entre o Velho Testamento e o Velho, né? O Velho e o Novo Testamento, que se chama o tempo da escuridão, né? Mas fora esse tempo, sempre houve, tá entendendo? E também escuridão, que a gente fala, não é que não houve igreja, é que não foi registrado. Você tá entendendo? Não foi registrado nada durante, se eu não me engano, foi 400 anos. Eu esqueci agora, os irmãos podem até... Teve o período da escuridão, que foi entre o Velho Testamento e o Novo Testamento.
Houve esse período, escuridão, quando fala, né? O mundo escuro não. Da palavra. Não houve nenhuma anotação, nem nada escrito. Mas sempre houve, desde a fundação do mundo, sempre houve o contato. Não tinha. Agora não é como é hoje, mas a Bíblia? Não, isso, agora, eu estou entendendo. Você que fala nos dias de hoje, nos nossos avós, eu estou entendendo. Você já está falando que a Bíblia, vamos supor, não tinha a Bíblia e tudo. Mas o que justifica o que vai justificar isso aí? Essa palavra, quando diz, para entrar no céu. Isso tudo todo que nós já falamos, aceitar, entendeu? Crer, se arrepender, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o processo todo é esse, que é a salvação que nós estamos estudando. Então, isso aí, se o irmão Ismael chegar a dizer, não, se eu vou... Não, isso aí é Deus, é a palavra de Deus. Ó. Não adianta querer o irmão Ismael dizer... Não, é o que eu estou falando. A Bíblia diz... Aí, nesse caso aí, eu não vou dizer que vão, é diferente de você me perguntar a uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que pende para outro lado, né, como nós já falamos na outra aula aqui, vai para o inferno porque ele buscou, ele conheceu. Aí eu posso te dizer dentro da Bíblia. Agora, pessoas desse tipo aí, eu não sou a pessoa ideal para dizer, não, vai para o inferno ou vai para o céu. Porque o que eu falo é de pessoas que conhecem e que desviam. Tá entendendo? Agora, mas não é o irmão Ismael que vai dizer, foram para o céu. Aí eu vou estar fazendo o papel do bonzinho. Vou dizer, foi para o inferno. Aí eu vou estar fazendo o papel de quê? De jogador. A Bíblia diz, um texto, a Bíblia diz que lá no céu nós vamos ter muita surpresa. Que surpresa são essas? Surpresa é surpresa. E ficou, tá entendendo? Talvez a gente julga tal igreja, ou tal irmão, ou tal doutrina. Quando é fé o irmão lá e nós, rapaz, não era pra tu vir não. E a gente, aí vai começar a discussão. Se o homem não for regenerado, vai começar essa discussão. Tu não disse que eu não vinha pro céu? Tu não disse que eu ia pro céu da boca da onça? Então isso são as surpresas. Então nesse ponto aí... Aí vamos supor, aí já encaixa a palavra. Quando a pessoa desacha, é uma ideia que nós podemos ter, tá entendendo? Mas nós não podemos provar dentro da palavra de Deus. O que eu posso provar é que a pessoa que não confessou o nome de Jesus vai para o inferno, porque a Bíblia fala isso, né? Agora, de que maneira? Tá entendendo? A questão do batismo, né? A questão do batismo, quando ele estava na cruz, o batismo ainda não tinha sido. Tá entendendo? Aí. Mas, a verdade é que a gente tem que arrumar um jeito Isso. para salvar a pessoa. Não, porque exatamente. E o que eu digo é assim. O que eu quero falar é isso. Um exemplo, a pessoa vai, se converte, fez toda a obra, né, trabalhou direitinho na igreja, pregou. Viu, irmão? Uma coisa é isso. O irmão veio novinho, nasceu na igreja, foi batizado, falou em língua, orava, as pessoas eram curadas, pregava, as pessoas aceitavam Jesus, expulsava demônio. Aí ela vai, desvia, volta ao mundo e morre. Não é eu que vou dizer, mas a palavra de Deus diz, foi para o inferno. Outra coisa é essa questão que você está me perguntando. Eu não tenho um respaldo assim, ainda para dizer, porque... irmão, por que você disse que fulano ia para o inferno? Ou você disse que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala dessas pessoas, tá entendendo? Nessa questão aí, tá entendendo? Exatamente. Irmãos, capítulo 8. Como é? Irmão, aqui, irmãos. Irmãos. Aqui, irmãos, espera aí. Aqui, irmãos, Irmãos, silêncio, Irmãos, nós estamos numa aula online, viu? Tá aqui. Então, quando eu pedir silêncio, viu, irmãos? É porque eu sei o que é que eu estou falando. E quando eu pedir silêncio, é porque já está atrapalhando. Tá vendo assim? Tem uma pergunta aqui. Pergunta aí.
E as pessoas que viveram no período em que era proibida a leitura da Bíblia, como é que elas ficam? Serão justificadas pela fé ou julgadas? Eu falo no caso dos católicos antes da Reforma Protestante. É a mesma coisa que eu falei, aquele período da escuridão. Aí depois desse período da escuridão, que não se escreveu nada, né? A gente não sabe como é que Deus vai julgar. Porque as pessoas não tiveram a culpa da Igreja Católica não querer liberar a palavra para que elas pudessem ouvir. É porque assim, ó. Irmão, silêncio, por favor. Assim, é porque aí é um assunto, viu? Esse é. Não, a questão é essa. Nós temos que entender uma coisa. Viu, irmãos? Aqui, ó, presta atenção. E aí, até concluindo esse capítulo aqui, capítulo 8, ó. A pergunta do irmão Vinícius é a mesma da irmã Dida, não tem diferença. É a mesma. A pergunta que o irmão Vinícius fez é a mesma que a irmã Giolanda fez. Só que ele ainda foi mais longe um pouco, né? Dos irmãos mais longe um pouco. É só aquela questão de você interpretar a Bíblia ou então querer uma resposta na qual nós até já sabemos qual é ela, em relação à salvação. Não é que eu quero justificar meu avô, não é que eu quero justificar minha avó ou minha mãe. Não é isso. Quando nós levamos para dentro da palavra, a palavra de Deus é clara. Se não aceitou Jesus, se não se batizou, se não... Aí, irmãos, se eu for falar o que eu penso agora o que o irmão Ismael pensa, muitas vezes, tá pronto aí, né? Alguém pode até dizer, mas baseado em quê? É a mesma coisa, eu dizer, então baseado em quê? Um exemplo, se eu dizer, vai para o inferno, eu posso dizer isso. Porque essas pessoas não foram batizadas, não se arrependeram. Mas não tiver... Agora, essa pergunta caberia... Tá entendendo? Então é uma questão que esse mérito de quem foi para o inferno e quem não foi, eu só posso responder dentro da Bíblia. Se não aceitou, se não se arrependeu, se não confessou, se não foi batizado, os únicos requisitos que a Bíblia fala para entrar no céu são esses. Agora os não requisitos, aí eu desconheço, amém? Tá pronto? Irmão, nós vamos para um rápido intervalo agora. E logo pronto, o capítulo 8 nós terminamos, viu? Agora nós vamos entrar no capítulo 9, no retorno do intervalo, amém? Amém, irmãos? Vamos iniciar novamente em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, então nós... vamos para a página 146. Veja lá. Pode ser aqui. Pela Marbruna. Chama o pessoal para entrar aí, pai. Faz favorzinho aí, viu? Não, é que eu... Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, agora... Irmão, o que eu quero dizer aqui, ó. Eu sei que surgem algumas perguntas. Tem que ter as perguntas. Né? Muitas vezes uma pergunta toma um bom tempo do estudo. É até natural, mas se a gente não tiver um controle, né? Até o nosso cronograma nós podemos até atrapalhar, tá entendendo? Então, eu falei que ia ser o capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vai ser a prova, não é isso? Eu pedi para os irmãos estudarem. Vou perguntar aqui, os irmãos só levantam a mão. Não precisa nem dizer, eu estudei, eu não. Só levanta a mão. Quem estudou, já deu uma olhada do dia que eu falei, né? Que talvez você já olhou até antes, mas do dia que eu falei, que já deu uma olhada no tabernáculo. Não, tranquilo, pode ser qualquer fonte, você pode. Eu vou pedir mais uma vez. Na outra aula que eu vou trazer, que eu vou falar sobre o tabernáculo, dar uma visão geral. Assim, não é que eu vou ensinar sobre o tabernáculo, porque, se eu não me engano, é matéria do irmão Charles e do Messias, não sei, ou da Marilene. Não sei, é de outro professor. Mas eu quero, porque aqui dentro, o plano de salvação está dentro do tabernáculo. Aí eu quero só fazer uma representação e vão estudando.
Na próxima aula eu vou trazer um esquema para os irmãos já se identificar dentro do tabernáculo. Para quando chegar a aula, os irmãos já estão afiados, viu? Então, mais uma vez, vão dando uma olhada no tabernáculo, amém? Página 146. A santificação, ou melhor, santidade. Bom, meu irmão, nós estamos falando sobre salvação, é um assunto até bom de se passar, de se entender, porque quando o irmão está falando de salvação, os irmãos já compreendem facilmente. Está entendendo? Se vocês prestarem atenção, esse processo de salvação, esse plano de salvação, ele está vindo exatamente no cronograma certo, né? Primeiro, o homem pecou, foi lançado na terra. Deus fez um plano de salvação para o homem. Tudo isso vai cair na prova, né? Deus fez um plano de salvação. E quando foi que esse plano foi feito? Nós estudamos aqui na outra aula, que foi antes da fundação do mundo. Aí depois veio a regeneração, a justificação. Nos capítulos anteriores, os irmãos vão ver quais são os processos da salvação. A salvação não é uma coisa de aceitei Jesus, fui batizado e agora sou salvo. Não é isso. É um processo muito maior do que tá. Aceitei Jesus. Eu sou da igreja da unicidade. Eu sou da igreja do nome, agora eu estou salvo. Isso não quer dizer nada. Está entendendo? O que quer dizer, irmão, é você cumprir e se fazer merecedor da igreja do nome. Entendeu? Então isso se chama plano de salvação. É o que nós estudamos até agora. E dentro do plano de salvação tem uma das coisas mais importantes, que é o que nos ajusta nessas outras coisas, é a santidade. Sem a qual ninguém verá a Deus, é a santidade. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, pode falar em língua, você pode profetizar, você pode curar, você pode... Se não tiver santidade, também você não verá a Deus, amém? A santificação. Vamos ler esse texto, eu quero que o irmão Rafael leia. 1 Tessalonicenses 4:3. É o texto que expressa todo o contexto de santidade. É um texto muito lido e conhecido. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Oi? É o desenho todo do tabernáculo, desenho, os nomes, as posições certas dos utensílios. Amém? Irmão Rafael, lê, por favor. 4:3. Porque esta é a vontade. Primeiro. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Pronto. Essa é a vontade de Deus. Que nós se afaste do pecado. Pronto, resumindo. É a vontade de Deus, que nós se afaste. Se a vontade de Deus é que nós se afaste do pecado, é porque nós outrora vivemos em pecado. Isso é fato, isso está tudo dentro do plano de salvação. Aí ele dá um conselho aqui no versículo 7, Mel. Isso, pode ler. Que fala assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Deus chamou para a santificação. Vamos lá. Ó. Santificação significa afastamento do mal. Santificação não é santidade. Coloca isso em mente. Santificação é diferente de santidade. Depois nós vamos ver. Ó. O que é santificação? Santificação significa afastar do mal e dedicação do mal. E dedicação a Deus e a seu serviço. É um chamado. Santificação é o processo que você é afastado. É uma recuperação. Tipo uma recuperação. Você está sendo recuperado, sendo chamado para o trabalho de Deus. Entendeu, irmão? O que é a santificação? As Escrituras tornam claro que a santificação é o afastamento de tudo que é pecaminoso. E santidade é pureza. Nós vamos ver mais na frente. É uma diferença de santificação para santidade. É o afastamento de tudo que é pecaminoso e tudo que corrompa tanto o corpo como a alma. Entretanto, ela significa não apenas uma separação de algo, mas também de uma separação para algo. Santificação é a separação do pecado para a santidade. Entendeu?
Tem que houver esse processo de santificação para nós chegar à santidade. É o que o autor está falando aqui e nós vamos ver exatamente na Bíblia. Né? A pessoa deve se afastar do pecado e também se separar para a santidade. Tudo aquilo que for separado do profano para o uso sagrado, tudo que for devotado exclusivamente ao serviço de Deus está santificado. Bem, irmãos? Porque muitas vezes, um exemplo, só eu vou usar aqui o exemplo material, porque é que um instrumento que toca na igreja, uma guitarra, uma bateria, um microfone, jamais ele poderá ser cedido para outra coisa, a não ser para a obra de Deus. Porque ele foi santificado, entre aspas, né? Eu estou dando um exemplo de objetos. Imagina nós. Nós somos chamados na santificação para sermos santos. Nós... Então tá bom, tá ok. À vontade, tá vendo? Então nós fomos chamados para a santificação. Para a santificação não, para a santidade. Então o processo de santificação é que nos leva à santidade. Amém, irmãos? Isso tudo está no processo de salvação. O autor fala até aqui ó, na letra B. O passado, o presente e o futuro. A santificação pode ser vista como passada, presente e futura. Ou podemos falar a santificação imediata, progressiva e completa. 2 Coríntios capítulo 6, verso 11, nos fala dessa maneira, irmãos. Ó, presta atenção. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados. E o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Aqui está falando no sentido do passado. Segura aí, viu? Nós fomos santificados. Né? Vamos pegar aqui a palavra santificados. Nós fomos. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão santificados. Nessa passagem, lemos sobre a santificação como já sendo passada. Note que na primeira passagem citada, isso é importante, viu, irmão? Sobre os processos da santificação. Paulo fala em santificação antes da justificação. Essa santificação antes da justificação não nos leva ao céu. Você vê que ele fala, santificados, mas foste justificados. Ou seja, tem pessoas que talvez foi santificado, mas não foi justificado. Isso é o passado. Entendeu? Se ela fosse... Pode falar aí. A glória. Amém? Lê aí. Eu queria que tu explicasse esse versículo aí de Coríntios 6:11. 6:11? Esse que tu leu aí. Explicasse qual parte deles aí. Não, é porque aqui o autor, ele dá essa referência aí desse versículo. A justificação já foi, né? E a questão do Espírito. Não, e nós fomos santificados. Quando nós somos chamados, somos batizados, entendeu? Nós somos santificados. Nesse sentido. Ou seja, hoje nós, no passado, que é outrora, nós fomos santificados. Olha, tais fosse algum de vós, mas vós foste lavado. Vamos aplicar aqui o batismo. Fomos santificados, ou talvez até recebemos o Espírito Santo. Está se encaixando isso. Agora, o justificado é porque o autor ele só quer frisar o santificado, tá vendo? Nós somos santificados. Quando nós aceitamos Jesus, que passamos por todo aquele processo, nós fomos santificados. Passado. Nós fomos. Isso aqui não nos garante, essa santificação não nos garante a salvação ainda. Porque eu aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, não está me garantindo a salvação ainda. Entendeu? Ela não me garante. Ó, nessa passagem, presta atenção, nessas passagens, lemos sobre a santificação como sendo já passada. Note que na primeira passagem citada, Paulo fala em santificação antes da justificação. Portanto, há uma obra de santificação definida que acontece anteriormente na experiência da salvação. Algumas pessoas são canonizadas depois que morrem, mas o Novo Testamento as canoniza enquanto são vivas. Cada crente verdadeiro é um santo e colocado à parte, separado, para o serviço de Deus. Outro modo, ele não é um cristão. Ou seja, vocês vão saber o que é a canonização. Só para... Aqui o autor não quer nem falar sobre isso, ele não dá referência a isso, mas
quando ele fala que algumas pessoas são canonizadas depois que morrem, o autor quer dizer que isso é errado, ser canonizado depois que morre. Ah, mas porque ele foi bom, porque alguém já está justificando aquela pessoa. Quando canonizar é tornar santo, é tornado herdeiro, ou tem direito a algo. Mas a nossa santificação tem que ser em vida. Está entendendo? Não. Aí é onde entra dentro da Igreja Católica aquela questão do purgatório. A pessoa tem... Não. Se nós morremos. Quando nós ressuscitarmos, ou é para o céu ou para o inferno. Está entendendo? Não pode alguém dizer, não, ele foi santo. Ele foi santo. Um exemplo, a Igreja Católica faz isso, né? Puxa para a Igreja Católica. Ela canoniza as pessoas, santifica as pessoas, depois que morrem, não. Nosso testemunho de santos tem que ser como vivos. Ser santo. A igreja? Não, ela só... Não, é só um título, é só uma questão de chegar e elas vão ver através... Tem aquela questão do testemunho de milagre. Aí elas vão, escrevem um documento. Isso é um processo muito... Mas não tem nada espiritual. Tá entendendo? O processo de canonização. Tá entendendo? Aí vão atrás do testemunho e aí canoniza. Agora eles estão querendo canonizar João Paulo II, não é isso? O Papa. Né? A Igreja Católica quer canonizar o Papa. Aí nisso eles têm todo um processo de documento, de testemunho. Tá entendendo? Mas para nós cristãos, para nós entrar no céu, é o nosso testemunho. Tá entendendo? Não existe... Ah, não, ele foi santo. Nós temos que dizer, nós somos santos ou estamos buscando a santificação. Nós estamos sendo santificados, que é essa que Paulo fala. No momento que você aceita Jesus, que é batizado, você é santificado. Você não é santo. Você está no processo de santificação. O que é isso? Processo. A mesma coisa. A igreja ela usa esse termo. Processo de... No caso, João Paulo II, ele está no processo de canonização. Vamos jogar para nós. Nós estamos no processo de santificação para ser santo. Entendeu? Aí onde o Paulo fala, ó, algumas pessoas são canonizadas depois que morreu. Mas no Novo Testamento, no Novo Testamento, as canonizações, enquanto o Novo Testamento as canoniza enquanto estão vivas. É o nosso testemunho vivo. Depois que morreu, não é buscar. Não, vamos ver lá mesmo se ele foi santo mesmo. Não existe mais isso. Nosso testemunho é que nos santifica. Entendeu? Nós vamos buscar, nós não vamos ser santos enquanto vivos. Nós estamos buscando a santificação. Por isso que o autor dá o sentido de santificação passada. Aí vai ter o presente, que é a progressiva, que é a que nós vivemos, e a completa, que aí sim é a que nós vamos ver a Deus. Porque se a Igreja Católica ou qualquer entidade santificar uma pessoa, ela está dizendo que aquela pessoa foi para o céu. Entendeu? Se ela diz que ela é santa, porque só os santos verão a Deus. Você está entendendo? Não existe você santificar uma pessoa. Quem vai santificar e dizer que ela tem o direito são os nossos atos. A santificação progressiva. A justificação difere. Vamos ler logo 2 Pedro 3,18, para nós poder facilitar aqui o estudo. E 2 Coríntios. Pronto, irmão, segura aí. Vamos para 2 Coríntios 3,18 somente. Aqui é a progressiva, aqui está em movimento. Vamos supor que é a que nós estamos vivendo. Nós, cristãos hoje, nós temos que se preocupar com a santificação que passa, que nós recebemos quando nascemos da água do Espírito e fomos batizados com o Espírito Santo. Irmãos, aquilo ali foi uma consequência. Nós temos que permanecer em santificação, que é essa aqui, ó. Espera aí, ó. Presta atenção, lê aí, irmão. 18. Mas todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que eu quero frisar essa palavra. Nós somos transformados de glória em glória. Então não é porque eu fui santo ontem, quando eu falo ontem passado, não é ontem, passado. Isso não quer lhe dar direito ao céu. Nós temos que ser transformados de glória em glória. Porque se não fosse assim, irmãos, graças a Deus que eu já consegui a salvação. Irmão, foi um processo tão puxado. Olha, eu tive que aceitar Jesus. Eu tive que ser batizado nas águas.
Eu tive que ser batizado no Espírito Santo, mas graças a Deus eu já consegui isso tudo. Eu estou salvo. Seria assim. Aí seria fácil, né? Não, nós temos que ser transformados de glória em glória. Isso se chama, segundo o autor, santificação progressiva, que é a que nós estamos vivendo hoje. Ontem, se eu fui batizado com o Espírito Santo, porque eu fui batizado com o Espírito Santo, eu acho que há 20 anos atrás. Por exemplo, aí pronto, eu sou melhor que você. Há 20 anos atrás, minha salvação já estava garantida. Não. Eu tenho que viver de glória em glória e sendo renovado, tá entendendo? Para que a salvação seja completa, a santidade seja completa em mim. Não vão se conformando que já recebeu o Espírito Santo, que você já está no céu. De maneira, é isso que o autor quer dizer. Devemos ser transformados de glória em glória, crescer na obra do Senhor. Letra D. Deixa eu ver, 140. Deixa eu ver aqui se não tá certo. Irmãos, abra Efésios 2, 25 ao 26. Esse também eu quero que o irmão leia. No 2. Não, Efésios 5, tá certo. Do 25 ao 26. Efésios 5, do 25, o 25 e o 26. Isso nós vamos falar agora de completa, santificação completa, que é a qual nos completa e diz, não, você... Pode ler. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Bom, vamos lá. Tanto Deus como o homem contribuem e cooperam em direção ao fim desejado. Quando ele dá esse exemplo aí de casamento, né, de noivado, leia novamente. Leia aí, repita aí. Só o 26. Presta atenção. É qual? Só o 26. Isso. O 25, né? Leia aí o 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Por ela, aí vai 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Aí. Olha. A Bíblia nos fala que a união do marido, no caso, igreja e Deus, né? Igreja e Cristo, jogando aqui a palavra, essa união se dá para algo futuro. E esse algo futuro é a santificação da igreja. Né? O casamento, entre aspas, do cordeiro e da igreja, o objetivo é, um exemplo, quando o homem casa com a mulher, tudo que é do homem, até o nome, vamos usar o nome, né? Que nós, meros mortais, só temos o mesmo nome, né, Duda? O nosso nome passa a ser da mulher. Isso só se dá mediante o casamento. Amém? E pois é, você não vai herdar. Então, a santidade futura, viu, irmão, só se dá com esse casamento entre Cristo e a igreja, sem a qual ninguém verá Deus. É isso que Efésios está dizendo. Está dizendo que, assim como o noivo, resumindo aqui a palavra, quando ele se casa, né, é para a santificação. Quando o cordeiro, que é Cristo, casa, entre aspas, que é o matrimônio, né, com a igreja de Cristo, é com o único objetivo, é que a igreja de Cristo passe a ser herdeira da salvação. Ou seja, quando ela passa a ser herdeira é porque ela recebeu a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, ou receberá a posse de Deus. E a herança é coisa vindoura, não é coisa da agora. A herança é coisa vindoura. Por isso que chama que a santificação tem que ser no passado, que foi quando nós aceitamos Jesus, nos arrependemos, fomos santificados pelo Espírito Santo, e agora a progressiva, que é a das mais importantes, que é essa que nos leva à consumação do casamento, que é a santidade, entendeu?
E enfim, isso é o namoro. É conhecer. Quando o noivado, quando nós casamos, quando nós realmente, quando o cordeiro vem, o esposo vem nas nuvens para receber a sua igreja, aí ele vai conceder a santidade para nós. Por isso eu digo, irmão, eu não acredito em ninguém santo vivo, não. Não acredito não, porque é impossível um santo vivo. Está entendendo? Não, eu só acredito quando Cristo mesmo nos dá a santificação e nós vamos subir para a glória. Eu acredito que a santificação final, a completa, é quando nós ressuscitar, que aí sim vai haver uma completa transformação. Aí nós somos santos. Porque santo só Deus mesmo. Mas é essa santificação que nós vamos buscar pela misericórdia do Senhor. Amém? Agora vamos falar sobre a santidade, que agora isso sim é pureza. Santificação é uma busca. Santidade, ó. A santidade de Deus significa sua absoluta pureza moral. E Cristo, nesse processo todo, que o homem pecou, regenerou, a expiação, o tabernáculo, os processos, queimou o sacrifício, tudo isso que Deus faz é para nos tornar santo. Só quando o homem for santo é que ele tem direito ao céu. Não é a santificação, mas sim a santidade. O homem vai ser revestido de santidade. Amém, irmãos? A santidade de Deus significa sua absoluta pureza. Ela não pode pecar, nem tolerar o pecado. O significado etimológico da palavra santo significa separado. Em que sentido Deus está separado? Ele é perfeito. Ele está separado porque ele é diferente. Tudo que é diferente é separado. Ele é perfeito e o homem é imperfeito. Deus é divino, o homem é humano. Está entendendo? Então, ele é moralmente perfeito, o homem é pecador. Ele está em processo de santificação, na qual o final do processo da santificação é a santidade, a qual nós, se alcançarmos, veremos a Deus. Então, entendeu, irmãos? A santidade é o objetivo final de tudo isso. Que o homem pecou, da regeneração, batizado, Espírito Santo. O objetivo final é isso que... Não, quando eu olhar, não, isso aqui já é santo. Vem para o céu. Não, esse aqui tá lutando para ser santo. Ele está lutando, mas ele não é santo. Por isso que eu digo, não existe homem santo. Santo no sentido da palavra. Moral. Santo não existe. O homem vai ser transformado. E por que ele vai ser transformado? Porque alguma coisa ainda há em pecado. Por isso que a Bíblia diz que quando nós que ficarmos vivos, seremos transformados. Ou seja, aí já entra a santidade nessa transformação. Quando o Senhor vier nas nuvens, que vai encontrar muitas pessoas vivas, né? E por que elas precisam ser transformadas? Porque é aí onde vai entrar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não é com o testemunho que a pessoa vai ver Deus, só com o testemunho. Não é com o batismo com o Espírito Santo. Não é com o batismo nas águas. Isso é uma consequência de selar. Só vai ser santo quem ter tudo isso. Então, o cordeiro só vai reconhecer a noiva, uma noiva pura e santa, se tiver a santidade dentro de nós. Somente Deus é santo em si mesmo. Somente Deus. Nós não somos santos em nós mesmos. Somente Deus. Pessoas, construções, objetos são descritos como santos. Aí que eu falei, porque Deus o fez santo, ou o santificou. A palavra santo aplica a pessoas ou objetos. É um termo que expressa um relacionamento com Cristo. O fato de ser colocado à parte, tendo sido colocado à parte, os objetos devem ser limpos. O santo é nesse sentido, ele é limpo. A pessoa deve se dedicar e viver de acordo com a lei de Deus. Por isso que muitas pessoas são chamadas de santo. Não, o irmão é santo. É nesse sentido que ele está no processo. Entendeu? O pecador perturba o relacionamento entre Deus e o homem. O pecado, ele perturba. Por isso que o homem não é santo. Porque sempre vai ter essa perturbação. E o que é santo não se perturba. E o pecador é impenitente, enfim, afastado eternamente da presença de Deus. Esta é a segunda morte. Para que não recebeu o carinho da santidade. A vida eterna. A pessoa que não vai para o céu é porque ela não alcançou a santidade. Ele até buscou a santificação, pode ter até entrar no processo de santificação. Mas se ele foi para o inferno é porque ele não foi santo. Ele não foi regenerado. É o que o autor está dizendo. Né? Em muitas ocasiões, esse relacionamento foi reafirmado, ampliado e interpretado sob um tratado, conhecido como pacto. Nós sabemos o pacto que Deus fez com o homem. Irmão, só para nós passar... Apocalipse 22:14 fala assim, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras,
no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito da árvore da vida. Entendendo? O que não levou as suas vestiduras a ser lavadas no sangue do Cordeiro, né? Como fala aqui, se ele não... Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que é aquele processo todo de sacrifício, aspersão de sangue sobre o corpo expiatório. Aquele que não passou por esse processo não tem o direito na árvore da vida. Né? E quem nos garante isso é a santificação. O significado da palavra santo. Essa palavra é traduzida no hebraico Kodesh, que significa separado para Deus. A palavra se traduz por santo, consagrado, santificado. Esta é sempre a ideia fundamental de uma pessoa ou coisa santa, consagrada, separada ou santificada. Alguma coisa separada para Deus. Quando você diz, não, aquele homem é santo. Não, aquele objeto é santo. Nós dizemos, né, que os utensílios da casa de Deus é santo. Mas nesse sentido, que é separado para Deus. O objetivo dele é esse. Mas a palavra santidade, só a Deus se aplica essa palavra. Só a Deus. No moral mesmo. Entendeu? É claro, é a mesma coisa dizer que nós somos... nós vivemos em espírito. Ou seja, nós vivemos de acordo à vontade de Deus. Isso é viver em espírito. Não é que nós somos espírito. Entendeu? Viver em santificação. Ser santo. Irmão, quando alguém pregar, irmão, nós temos que ser santo. Ele quer dizer assim, que nós temos que ser diferente. Mas santo mesmo, só Deus. Os irmãos entenderam? Nós vivemos num processo de santificação. É esse processo que o homem não pode perder. Porque o autor já está dizendo que não basta ser santo no passado. Nós temos que viver em processo de glória, ser transformado de glória em glória. Amém? Irmão, vamos para outro tópico aqui. Tem aqui a questão da beleza da santidade. Tem a questão... Mas como não vai dar tempo de nós entrar nesse assunto de ação divina, nós vamos falar sobre a beleza da santidade. Salmo 29, 2 nos diz assim: adorai o Senhor na beleza da santidade. Não há beleza que se possa comparar à beleza da santidade de Deus. O mundo é muito consciente a respeito da beleza. Mas quanto mais o mundo se afasta de um conceito apropriado, da verdadeira santidade, mais deformada se torna na sua concepção de beleza. Quanto mais o homem peca, por mais que ele busque a Deus, quanto mais ele erra, ele se afasta da santidade. Porque a santidade, conforme o autor, é a beleza de Deus. A igreja é bela apenas quando é uma igreja santa. Irmãos, tem muitas igrejas que nós olhamos para dentro delas, nós somos testemunhas disso, né? E nós muitas vezes, a Norma foi para aquela... para São Paulo, ela viu algumas igrejas que ela disse que não sentia, que sentia coisa que não era assim, igrejas tradicionais, igreja que não condiz nada com o Espírito Santo. Ela está fora da beleza, da santidade. Quando nós entrarmos numa igreja que nós não vê a beleza da santidade, isso é, você sentir o Espírito Santo, você vê as pessoas se ultrajarem, se comportarem como o Espírito Santo de Deus requer. Hoje em dia é fácil você entrar numa igreja e perceber que ela não tem a beleza da santidade. E é isso que a igreja de Deus tem que buscar todos os dias. Amém, irmãos? Isso tudo é perfeição diante de Deus, é santidade diante de Deus, sem a qual nós não iremos ver a Deus. Amém, irmãos? Na próxima aula nós vamos começar aí, ó. Como o homem pode se tornar santo? Amém? Nós vimos o que é santidade, quais são os processos. Pronto. Vou orar para encerrar, mas eu peço aos irmãos que ninguém saia da sala quando eu orar para encerrar, viu? Não, ninguém se entenda. Eu vou falar quem as pessoas vão ficar na sala. Amém? Vamos orar para encerrar. Tem pessoas que podem sair. Amém? Nos colocamos de pé em nome de Jesus. Na próxima aula nós vamos falar sobre o capítulo 10. Hoje é 20. Irmãos, na próxima aula, eu quero deixar claro para os irmãos, esses capítulos que, tá vendo aqui, ó, já adiantando aqui para os irmãos, vai acabar essa apostila. Na próxima aula acaba. Entendeu? Próxima aula,
Teologia sistemática, meu capítulo, minha matéria vai se acabar na quinta-feira. Amém, irmãos? Na segunda-feira vai ter a prova. De hoje a 8 já é a prova. Então, a aula de quinta-feira vai ser uma aula, não vai ser como essas aulas que nós temos, vai ser uma aula mais resumida. Eu vou fazer um catado todo, vou falar sobre a arca e na segunda-feira a prova. Provavelmente na quinta-feira, pode ser que vá na quinta e outra segunda. Ou outra matéria minha que vai ser mordomia cristã. Mas é pouco. Provavelmente eu posso entender até numa aula só. É só um assunto que tem para dar. Então, de hoje na quinta-feira acaba, segunda é a prova e pronto. Sim, amém? Deus amado, muito obrigado, meu Deus, por esse estudo, por essa palavra, meu Deus, por essa aula de hoje, meu Pai. Eu sei que a tua palavra está dentro de nós, meu Pai. Basta nós deixar o Espírito Santo mover, meu Pai. Então, meu Pai, queremos te agradecer pelo mover do Espírito Santo hoje, nessa noite. Obrigado por aqueles que ouviram através da internet, meu Pai. Obrigado por aqueles que estiveram aqui presentes. E assim como tu os trouxeste, meu Pai, também te peço que guarda, leva e guarda com o teu santo nome. Livre todo mal, todo perigo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Meu Pai, também te peço que guarda, leva e guarda com o teu santo nome. Livre todo mal, todo perigo, em nome de Jesus. Amém.